Hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto delicado em nosso meio social e digo até dentro das igrejas hoje, relacionado aos pecados de atos de práticas sexuais ilícitas. É um assunto que envolve hoje uma globalização em torno do assunto. Defensores do tema, é um tema que já vem desde órgãos internacionais, determinações internacionais, organismos internacionais que promovem a política dessas práticas sexuais ilícitas. Em nosso país, nós temos as políticas sociais, as diretrizes, sempre direcionado para essa diversidade de relações em desacordo com a palavra de Deus. A nossa cidade também não é muito diferente dessa prática que já vem de cima a baixo. Basta nós frequentarmos o nosso ciclo social, não muito distante, nosso lazer, que nós vamos apreciar esse tipo de atos, tipo de indícios, de relações ilícitas, em nossos lares, em nossos ambientes muito próximos de nós. Os nossos jovens, as nossas crianças já estão sendo envolvidas por esta ideia, por essa ideologia, que tudo é aceitável, tudo é permitido e não pode ser recriminado. E muito próximo também dos nossos lares, dos lares cristãos. Nós vemos hoje que essa tendência dessas orientações de diversidade estão muito próximos de nossos lares, não muito longe. Nós já estamos com esse tipo de evento. E nenhum lar cristão está imune disso, Satanás, ele vai perseguir mais fortemente aos lares cristãos, Nós temos o exemplo de Jó. Jó, ele orava pelos seus filhos. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas ele sempre orava pelos seus filhos. Vamos em Jó, no capítulo 1, no versículo 5, nós vamos ter um exemplo de um pai de família que orava pelos seus filhos. Em Jó 1:5 diz o seguinte: sucedia, pois que, decorrido o torno de dias e de seus banquetes, enviava Jó e os santificavas, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Jó orava pelos seus filhos continuamente. Nós devemos orar pelos nossos filhos. Nenhum lar está imune às ciladas de Satanás. Nós devemos educar e fazermos as nossas orações por ele. Agora, a decisão é individual. A decisão é de cada um. Mas nós devemos primar e zelar pela oração aos nossos lares, em todos os sentidos. Orar pela conversão de nossos filhos, orar para que andem no caminho do Senhor e não se desviem dele. O livro de Salmos, Salomão sempre ressalta da disciplina aos filhos. Mas nós temos a nossa obrigação de educar os nossos filhos até um certo momento. A partir daquele momento, na idade do discernimento, eles andarão por si só. Mas a nossa parte de educação, em oração, nós não podemos cessar. Nós devemos sempre estarmos em oração por eles. E nós percebemos hoje que a sociedade está infiltrando em nossos lares.
sociedade ela está muito enraizada nos lares cristãos. Ela entra por todos os caminhos em nossos lares. E o mundo está numa transição muito forte. Nos últimos anos, há uma transformação muito forte que o conceito de família deixou de ser primordial. O conceito de família, a base da igreja, a base que Deus deixou, a instituição divina, a sociedade, os órgãos governamentais estão querendo destruir aquilo que Deus deixou. Nossos filhos estão sendo criados hoje sobre uma nova orientação sexual, muito diferente da que nós tivemos há 20, há 30 anos atrás, em que era primado pela família, pelo casal, pela figura do pai e figura da mãe. Nós vemos que hoje, até as nomenclaturas direcionadas à família, ao pai, à mãe, ao genitor, à genitora, está se desfazendo através de legislações. E nós vemos que é uma alavanche, que é algo complexo, em que vai arrastando tudo nesse sentido das relações sexuais ilícitas. E não é só um grupo, é um movimento amplo que vão levando a sociedade a remo. E, por muito triste que vemos isso, a Bíblia ela é colocada como um livro supérfluo. Um livro que não é para ser meditado sobre aquilo que Deus deixou. Nós vemos hoje a mídia, ela dá muita consideração ao novo gênero, né? Nós vemos as novelas, desde as novelas da tarde para o público juvenil, até as novelas no horário nobre. Hoje nós vemos que conceito de família, conceito de pai, mãe, fidelidade, não existem mais. Nós vemos os filmes nos canais das redes de assinatura, que não primam pela família. Figuras que deterioram a imagem de Cristo, a imagem da santidade da família no modo geral. Os telejornais que dão muita ênfase a este movimento. E se você demonstrar a sua opinião, você já é taxado de homofóbico, que você não tem consideração por essas novas tendências, né? Até os emojis, né, dos aplicativos já existem, né? Os casalzinhos do mesmo gênero, né? Os irmãos que têm acesso a esses aplicativos já viram isso, né? Também ganha muita força diante dos projetos, dos auxílios, das cotas. Nós vemos uma avalanche de propostas governamentais para que isto se normalize. Nós vemos leis, determinações, decretos, seja em todas as esferas, direcionando para esse sentido, para destituir aquilo que Deus deixou. Nós vemos igrejas que já são criadas com esse intuito. Pastores, igrejas, denominações até chamadas batistas, que aceitam, né, casamento do mesmo sexo. E é um problema que isso vai se difundindo e se tornando uma normalidade, né? E nós vemos também em nosso convívio a qual nós podemos não expressarmos as nossas opiniões segundo a Bíblia. Somos taxados de preconceituosos, né? É diferente, a gente tem que explicar. A gente não tem um pré-conceito, a gente tem um conceito. Geralmente, o pré-conceito vem daquele que está te questionando. Enfim, o mundo acha bonito, o mundo acha uma graça, o mundo acha que não tem nada a ver, o mundo acha que estão se dando muito bem.
Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Até na ciência, irmãos, há muitos projetos para que tentar provar através da ciência que a união do mesmo sexo, uma disfunção que você tem, já é algo que já é natural. Mas nós vemos através da ciência, através da biologia, que só há 2 tipos de cromossomos, né? O XX e o XY, né? Que é o masculino e o feminino. Porque, uma vez provado pela ciência dos homens que há essa diversidade, dificulta para se contestar do que a palavra de Deus diz. Mas até hoje a ciência não conseguiu provar ainda que há uma terceira opção, a não ser as 2 que Deus já deixou. Mas nós vemos o que Deus criou em Gênesis 2. Em Gênesis 2, nós vemos como Deus criou a mulher. No Gênesis 2, 20 e 20, Gênesis 2 e 20 diz o seguinte: E a Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o homem já tinha conhecimento, Adão já tinha colocado nome em todos os animais, em todas as aves, mas o homem ainda estava só. E não se achava uma ajudadora idônea. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Então Deus tirou uma das costelas de Adão. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Então Deus formou uma mulher. Deus não formou um outro Adão para Adão, mas uma mulher. E no 23 disse: E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 24. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui Deus é bem claro, no 25, no 24, que o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher. Nós vemos aqui, em 2 oportunidades, nesse capítulo 24, da família ideal, da família que Deus deixou. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se juntará-se a uma mulher. Aqui, Moisés está enfatizando da família tradicional, da família bíblica. E nós vemos esse trecho repetindo ainda em Efésios 5 e 31 e também em Mateus 19, 5, quando enfatiza da estrutura familiar correta. E nesse contexto, irmãos, nós vemos aqui que aí englobam também outros tipos de união, né? Não só do casamento homem e mulher, mas também com relação à bigamia, à poligamia, né? Relacionamento hoje, né? Que hoje está tão diversificado, se nós pegarmos as siglas, né, que identificam os grupos sexuais, há mais de 17 variações de gêneros, né? Tanto é que a sigla agora tem um mais no final, porque eram tantas variações que colocaram mais, senão a sigla viraria uma frase, né? Para ver a quantidade que o homem procura para fugir daquilo que Deus deixou, né? Deus deixou um casamento simples. Deus não deixou um casamento misto. Deus não deixou um casamento
com vários homens ou com várias mulheres, mas deixou um casamento homem e mulher. Deus criou apenas um tipo de casamento. Tirando esse tipo que Deus deixou, não há outro método de casamento. Vai ser apenas uma união e não um casamento. Em Gênesis, Mateus, Efésios, é bem claro a união, o casamento que Deus deixou. Cientistas não provam que há uma terceira opção. E não faltam estudos, irmãos. E também não faltam cientistas empenhados nesse motivo. Mas até hoje ainda não acharam. Em 1 Coríntios, Paulo ressalta aos irmãos daquela igreja dos tipos de pecado que haviam, das mais variados naquela igreja, e até sendo exaltado pelos pecados que ali cometiam. E o apóstolo Paulo deixou um forte recado àqueles irmãos daquilo que eles estavam praticando, de todo tipo de ilícitos sexuais que eles estavam promovendo, tanto de lides, de brigas que ali haviam naquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. O apóstolo Paulo, ele teve muito problema com aquela igreja, e o apóstolo Paulo também teve problemas de ordens sexuais com aquela igreja. E nós vamos ler em 1 Coríntios 6 e 9, diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos, todos aqueles que cometem as transgressões, todos aqueles que não cometem a justiça, segundo a palavra de Deus, todos aqueles que não se arrependem no seu coração, todos aqueles que não entregam o seu coração a Deus e deixa Deus coordenar os caminhos da sua vida, não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é o que mais de puro há. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Nós vemos que a Nova Jerusalém será adornada com ruas de ouros, e louvar a todo instante ao nosso Criador. E nós devemos rendermos os nossos corpos, as nossas glórias a Deus, apenas a Ele. E no 10 diz o seguinte: não erreis, não devemos errar, devemos manter o nosso caminho naquilo que Deus deixou. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É este que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos um rol de pecadores que não herdarão o reino de Deus. Em consonância com o assunto que nós estamos estudando, há duas palavras, né? Os efeminados e os sodomitas, né? Na palavra grego, afeminado é o malactos, né? E sodomitas é o arsenocoides. Na relação sexual, o afeminado passivo, e nos sodomitas o ativo. Há uma diferenciação que o apóstolo Paulo fez com relação a esse tipo de pecado aqueles irmãos daquela igreja. Englobou junto com os idólatras, junto com os ladrões, junto com os maldizentes, que esses não herdarão ao reino de Deus. A Bíblia é bem clara com relação a esse tipo de pecado que nós devemos estar privados deste assunto. E em Gálatas 6,7 diz o seguinte também com relação ao não erreis: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Nós não devemos errar no caminho do Senhor. Nós temos a ciência em nossa mente daquilo que nós devemos, como devemos caminhar. Não nos devemos deixar o caminho da verdade.
Não devemos de deixar de seguir aquilo que Cristo deixou. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. Aos pecadores que não aceitavam a palavra de Deus, aos pecadores que deixaram aflorar a carne em seu ponto máximo daquela cidade, a ponto daqueles homens daquela cidade irem atrás dos anjos que foram para avisar a Ló para que saísse daquela cidade. Tamanho era o pecado que aquela cidade tinha. No livro de Levíticos 18, é uma passagem muito conhecida pelos irmãos com relação aos pecados de homossexualismo. E nós vemos também, irmãos, que 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala dessa lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. E no capítulo 7, o apóstolo Paulo, nós vemos aqui de 1 Coríntios, que ele já dá normativa com relação ao casamento. É um assunto muito próximo. Mas nós vemos no livro de Levíticos, Moisés havia também com grandes problemas com aquele povo que estava no deserto. Nós vemos no livro do Velho Testamento, ele fala muito mais das relações sexuais ilícitas do que no Novo Testamento. Nós encontramos o preceito em Mateus, também temos aqui em Levíticos 19, no Levíticos 18, no Levíticos 20. Temos também em Deuteronômio, em 1 Reis, 2 Reis, sempre abordando com relação ao assunto. Então toda essa novidade que nós vemos hoje não é coisa nova. Já é uma coisa que vem desde o começo do mundo. Em Levíticos 18 e 19 diz o seguinte: das uniões abomináveis, e não chegará a mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus em vão. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitará como se fosse mulher, a abominação é. Então nós vemos que no livro de Levíticos, no Velho Testamento, já haviam problemas relacionados à ordem sexual. Nós vamos também no livro de Romanos 1, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, ele ressalta também do assunto. O livro de Romanos, ele é um livro eclesiástico, ele é um livro doutrinário, e o apóstolo Paulo, logo no seu começo, ele também relacionou dos pecados que aquela igreja estava cometendo. E nós vemos em Romanos 1, 18, diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É o que nós vemos hoje, irmãos, muito corriqueiro. Toda a verdade, tudo aquilo que é correto hoje, nós vemos em todas as áreas hoje, é visto com segundos olhos. Todos os órgãos hoje não veem a Bíblia como um arrimo para um ensino. No passado, até que a Bíblia, a palavra, ela teve um forte influência sobre os homens. Mas hoje nós vemos que a influência da Bíblia, hoje perdeu muito a sua eficácia. Hoje o que vale são as determinações internacionais, hoje o que vale são o pensamento, hoje o que vale são as tendências, e muitas vezes esquecem da palavra de Deus. E tudo que o homem faz e pensa por sua cabeça, por si só, sem uma orientação divina, torna-se
a justiça de Deus em uma injustiça a todos aqueles que defendem. Então nós vemos que o coração do homem, ele sempre trabalha pendendo para a carne e nunca para o espírito. E nós chegamos num tempo que toda a justiça de Deus deixa de ser coerente. 1:19. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. O 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto em seu poder eterno, como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que são criadas, para que para eles fiquem inexcusáveis. Ninguém vai ficar inexcusável, ninguém vai poder dar a desculpa daquilo que Deus deixou em nossos corações. Mesmo antes, quando não haviam as leis, que as leis só chegaram quando o povo já estava no deserto, no Egito não haviam as leis, mas haviam as leis internas. Todos nós temos a nossa lei interna. Todo ser humano, por natureza, ele já tem um conhecimento daquilo que é certo ou não. A criança, ela já sabe quando ela está fazendo uma arte. Ela se esconde, ela foge, ela faz alguma artimanha para ocultar aquilo que ela está fazendo. Você nem precisa orientar, mas tem coisas que ela já sabe que não pode fazer. O ser humano também é assim. E nenhum homem vai poder se dizer inexcusável diante daquilo que Deus o fez. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insano se obscureceu. Nós vemos aqui que o coração do homem se tornou loucura. O coração do homem se tornou obscuro. O coração do homem é imprevisível. Você nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, o que vão pensar, o que vão agir, o que a nossa sociedade vai ter de inovação, né? Como nós estávamos citando, a sigla que identifica as diversidades sexuais iniciou-se em 94 com 3 letras. Hoje há mais de 17 letras, né? Nós vemos que o homem ele pensa muito rápido nas coisas erradas, mas não pensa em nenhum momento das coisas que Deus o deixou. E o 22 é muito interessante, irmãos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Loucos é uma palavra pesada. É aquela pessoa que não tem razão, aquela pessoa que faz coisas absurdas no meio em qual estão. Assim é classificado o homem na sua insanidade e obscuridade de coração diante daquilo que Deus deixou. Quando o homem se aparta da palavra de Deus, quando o homem deixa das coisas de Deus e deixa o seu coração trabalhar para as coisas do pecado. Assim foi com Lúcifer no paraíso. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. O coração do homem também, ele se torna louco e obscuro, insanos diante da fuga da realidade divina. 23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrares os seus corpos entre si. Uma desonra ao corpo, uma desonra ao nosso templo do Espírito Santo, aquilo que Deus deixou. E é nesse sentido que hoje a sociedade trabalha. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e desonrarem e servirem mais a criatura do que o Criador, porque é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames.
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Nós vemos que o coração do homem, ele trabalha contra Deus na sua insanidade, na sua loucura e na sua obscuridade. Jó, ele orava pelos seus filhos. Todos nós não estamos imunes aos pecados. Nós não estamos imunes às tentações da carne, às tentações humanas. Devemos estar em oração com Deus para nos guiar, para Deus estarmos à nossa frente. Nós devemos ser disciplinados com as coisas do Senhor. Pecar, todos pecam, mas nós devemos estarmos atentos àquilo que Deus nos tem dado. Nós não devemos apoiar e não participar de atos rebeldes naquilo que Deus deixou. Em João 8, quando a mulher prostituta, próximo aqui, João 8, o que Deus falou àquela mulher que foi pega numa situação de adultério? E os escribas e fariseus levaram essa mulher até a Jesus para ver qual que seria o veredito que seria dado em conformidade com a lei àquela mulher. Os fariseus, os escribas, eram todos religiosos daquela época, eram os religiosos, seguidores das leis mosaicas. E sempre quando eles aparecem na Bíblia perante Jesus, eles nunca iam fazer pergunta no sentido construtivo, mas no sentido de desafiador ao Senhor. Todas as orientações que eles iam perguntar para Jesus era no sentido de desafio e nunca num sentido construtivo. E os fariseus e saduceus levaram essa mulher que foi pega em ato de adultério. E que Jesus falou a ela? João 8,11 diz o seguinte: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais, que a mulher disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? João 8,10. Então nós vemos que haviam muitos ali condenando, mas quando Jesus indagou, daquele que não tivesse, que estivesse sem pecado, que a primeira tirasse a pedra. Não ficou ninguém ali, não ficou nenhum acusador. E o que Jesus respondeu para ela? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O que Jesus fez com aquela mulher? Jesus orientou. Daqueles acusadores, nenhum mais estava ali. Jesus também não condenou aquela mulher. Ele apenas fez uma orientação nessas 3 últimas palavras: não peques mais. É nossa função alertar a todos os pecadores, não só dos pecados, dos atos sexuais ilícitos, seja qual for a diversidade, seja qual for. Nós devemos ter a nossa parte de orientação e fazer como Jesus fez. Não peques mais. Conheça o caminho. Essa é a nossa parte, a parte do amor que nós temos para com os pecadores. Não só os efeminados e os sodomitas que não entrarão no reino de Deus, mas os idólatras, os ladrões, os roubadores, os que bebem, os que comem demasiadamente, todos esses não herdarão o reino dos céus. E Cristo deixou este recado a essa mulher: não te condeno, vai-te e não peques mais. Toda pessoa arrependida, ela deve renunciar ao seu pecado.
Em 1 João também diz o seguinte, 1:9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda injustiça que nós temos em nossos corações, nosso pecado pode ser que não seja público notório, nosso pecado pode ser que não seja escancarado, nosso pecado pode ser que não seja feio diante da sociedade, mas nós podemos ter o pecado em nosso íntimo, a qual nós não damos aquela ênfase, mas que ela está nos impedindo de servir e de seguir ao Senhor. Nós devemos confessar todos os nossos pecados diante de Deus. Importante nós estarmos blindados das novas modalidades que o mundo nos traz. Isso é uma coisa que o crente ele deve ter. O crente ele não deve se adaptar ao mundo, mas ele deve se adaptar na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus que foi escrita pelos profetas, pelos apóstolos, pelos escribas, né? Todos aqueles que deixaram a mensagem para que nós não erremos, como diz em 1 Coríntios e Gálatas também. Não erramos. Ali está a nossa receita de como seguir ao caminho do Senhor. Nós devemos ver aquela relação de Gálatas 5, onde há 17 pecados ali elencados, e no final ainda a abertura para mais outros. E nós devemos seguir aquilo que Deus deixou. Não seguirmos o fruto da carne, mas seguirmos os frutos do Espírito. É aquilo que vai nos levar ao Senhor. Desse mundo, deste corpo, nós nada levaremos, mas levaremos aquilo que nós fizermos para o Espírito Santo de Deus e não para a nossa carne, não para o nosso eu. Atento à palavra, atento ao mundo, atento à nossa vida, atento à nossa família, atento à nossa igreja. A vida do crente ela é uma feita de vigilância em todos os ambientes em que nós estamos. Somos vigiados, somos verificado como está a nossa conduta diante da sociedade. Não só esses pecados que nós citamos hoje, mas todos os demais, e servirmos ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos. Que Deus possa estar nos abençoando, dando entendimento, compreensão da sua palavra, para que possamos servir ao nosso Deus segundo aquilo que a Bíblia deixou, e não segundo o nosso entendimento ou segundo os nossos pensamentos. Amém, irmãos? Irmão Murilo?